voltei, né, para ler outro texto, sim, para ler um texto agora que vai falar sobre outro tipo de vivência que me circunda também, né, e que eu acho que algumas mulheres vão se identificar, né, e alguns homens também, tudo bem, tá? Desse livreto aqui, Não Nascemos Machos, da Terra Sem Amos. Muito interessante. Então, dentro desse livreto tem 5 ensaios para repensar o ser homem no patriarcado, tá bom? E esse que eu vou ler, desses 5 eu escolhi um, né? Que é o que eu achei que a partir das minhas vivências eu me identifiquei mais, muito mesmo, né? Então eu vou ler ele. É um texto de Cecília Winterfox, tá? Vamos lá. As feministas não são responsáveis pela educação dos homens. Como uma feminista ruidosa com vários amigos homens inteligentes, com frequência me sinto indignada quando opto por não envolvê-los em conversas sobre feminismo. Se eu realmente me preocupasse em mudar nossa cultura de discriminação e desigualdade, não deveria então tentar educar os homens? Não é esse o trabalho de um ativista? Será? As feministas não deveriam ser gratas quando os homens nos fazem perguntas. Por isso mostra que pelo menos estão tentando entender. Essa eu escuto. Essa eu escuto. Essa última eu escuto muito. Né? Você deveria ser grata, já tentando entender. Mas assim, existe aquela. Desculpa. Existe aquele genuíno. Aquela dúvida genuína, né? Existe. Existe aquele amigo, aquele amigue que vai chegar com aquela dúvida e você responde e daí cresce o debate, amplia a consciência. É diferente. Existe aquele que vai chegar com a pergunta para lhe ridicularizar, lhe diminuir. Entende? Para reafirmar ele, não não nós, entende? É o mesmo e ao mesmo tempo cansativo e perturbador debater questões básicas com homens que não se preocuparam em pensar sobre elas e seus privilégios muito antes. Os homens não têm o direito de esperar que as feministas o eduquem. A verdadeira mudança só acontece quando os homens aceitarem que a responsabilidade pela sua educação recai a eles, sobre eles, e não sobre as mulheres. Entende? Recentemente me recusei educadamente a debater com um destes confusos amigos homens que continuavam me enviando alguns conselhos bem intencionados sobre como ser uma feminista mais eficaz, sem ter pensado antes sobre o feminismo. Disse simplesmente que não achava meus posts nas redes sociais eram apelativos, demasiado chamativos e acadêmicos. O que eu precisava era explicar as coisas de uma forma que atraísse homens. Também já recebi esses conselhos. Eu acho que quem produz conteúdo, aí eu vou fazer esse recorte, né? Mulheres que produzem conteúdo na internet, aí seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja onde for que ela produz esse conteúdo dela. Né? E aí eu coloco, sem medo de errar, que ela já recebeu alguma vez, pelo menos uma vez, algum amigo solícito, e nem precisa ser amigo, algum homem chegou pra ela e falou, né, que não era apelativo o suficiente, ou era apelativo demais, ou não atraía os homens, ou o conteúdo precisava de melhoras, porque eu estou aqui bem intencionado, entende? Quando a gente não vê esse tipo de abordagem entre eles, entre seus camaradas, né? Assim, tipo, você nunca. Um homem, eu acho que não chegou pra outro homem pra dizer: ah, esse conteúdo não é apelativo demais, você precisa atrair mulheres.
É tipo isso. Vendo-se como o tipo de pessoa que poderia ser parte da solução. Ele gentilmente me enviou um link para o TED Talk de 12 minutos, contendo em suas palavras, entre aspas, teste básico de Singham, fecha aspas, sobre misoginia, junto de um conjunto de passos para resolver o problema. Em um gesto de arrogância, de impressionante arrogância, me sugeriu que da próxima vez que me pedisse para educar um homem que estivesse genuinamente tentando aprender sobre o feminismo, eu o encaminhasse a este recurso conciso que ele acabara de me dar. É surpreendente que 50% da população peça tantas vezes informações comerciais para libertar. Gente, isso é muito sério. Olha, eu vou ler de novo. É surpreendente que 50% da população peça tantas vezes informações comerciais para libertá-la de desvantagens estruturais e violências sistêmicas. Né? O capitalismo constrói o problema e vende a ilusão dentro desses talks, né, da solução desse problema. Então, assim, primeiramente, temos que ter consciência das estruturas. Né? É difícil, é estrutura, é estrutural, é muito difícil, né? Corroer essa estrutura. Mas, primeiramente, ter a consciência dela, né? Para buscar soluções fora dela, não dentro do sistema. Que está aí perpetuando essas violências. Aqui está o problema de se esperar que cada homem segure sua mão enquanto ele luta com possibilidade de que, apesar de sua boa natureza autopercebida e intenções sinceras, seja beneficiário da opressão estrutural das mulheres. Na realidade, isso te machuca. O patriarcado machuca as mulheres diariamente. Mas, embora possa ser traumático falar, por exemplo, da cultura do estupro, vivemos sob a esperança de que, se mostrarmos aos homens como somos prejudicadas, eles começarão a entender e se tornarão nossos aliados. Quando os homens não parecem se interessar pelo discurso feminista, eles se entregam a este anseio. Enquanto os homens podem se fazer de defensores do diabo e embaralhar situações hipotéticas completamente desconectadas de uma realidade e, no final, optam por partir para as mulheres, estas discussões são sobre revelação e vulnerabilidade. São as partilhas e a partilha da nossa verdadeira experiência vivida. Entende? Enquanto para um homem a cultura do estupro é uma hipótese, para a gente é uma realidade. Então, a escuta também é necessária, né, das vivências das mulheres. E entre nós, né, existe essa parceria e sororidade, porque vivemos, todas nós, em um sistema patriarcal. Né? Uma coisa que ela coloca aqui, né, que essa esperar de cada homem, né? Esperar que cada homem segure nossas mãos, né? Também é um anseio muito utópico, saca? Mas assim, entender que eles podem ser nossos aliados é importante também, né? Para que a gente possa realmente ter uma quebra de estrutura. A gente precisa entender que os homens podem também acordar, né? E serem feministas também. O argumento mais comum é: se você não me ensina, como eu posso aprender? Normalmente funciona assim. O auto-intitulado Wei Shido interrompe a discussão pedindo sinceramente às feministas que entrem em um debate com suas opiniões pessoais.
tendo feito o esforço de estacionar seu desconforto furioso com as feministas, sendo amargas, ressentidas e combativas, embora não antes de chamar a atenção para tal sacrifício. O Eiichiro está perplexo que suas teorias não sejam imediatamente discutidas de forma razoável e sem raiva. Apesar das centenas de recursos sobre o assunto que ele poderia, como todas nós, aprofundar e ler, o Eiichiro espera que as mulheres parem o que estão fazendo e, em vez disso, compartilhem suas experiências de opressão e respondam às suas perguntas. Ironicamente, o Eiichiro não sabe que, ao exigir que as mulheres desviem sua energia para satisfazer imediatamente o seu capricho, ele está reforçando a dinâmica de poder que supostamente procura compreender. Não é preciso dizer que não há nada de errado em ter perguntas básicas sobre o feminismo. Desmontar algo tão complexo e insidioso como o patriarcado, particularmente quando é necessário examinar seu próprio privilégio, não é fácil. No entanto, torna-se problemático quando se tem tanta certeza de que suas perguntas são super importantes que se busca sequestrar discussões feministas para ser ouvido. Entende? Para usar uma analogia de outra mulher, aí ela coloca, entre aspas, é como entrar em um seminário de pós-graduação em matemática gritando: ei, como você pode sequer usar números imaginários se afinal não são reais? Quando alguém aponta furiosamente para um livro didático da primeira série no canto, você, sem querer, folheia as primeiras páginas de alguns segundos e diz: eu não concordo com algumas dessas definições e, de qualquer forma, você não respondeu minha pergunta. Ninguém quer discutir comigo? Fecha aspas. Essa descrença é geralmente julgada com severas repreensões, como sendo sarcástica, irracional, ilógica, ingrata e amarga. Agora, como uma mulher criada sob o patriarcado, sou socializada para responder positivamente aos elogios e à aprovação dos homens. Tendo sofrido as consequências da desaprovação deles, o conflito me parece contraintuitivo. É tentador sucumbir ao desejo de ser reconhecida como uma boa feminista, que dedica o tempo para explicar as coisas de uma forma gentil, engraçada e provocativa. Mas aqui está o ponto principal. O feminismo simpático não só não funciona, como na verdade é contraproducente. Dedicar tempo e energia educando os homens ao longo de seu caminho de autodescoberta não é apenas incrivelmente chato. Na verdade, serve para reforçar as dinâmicas de poder existentes e não afasta ainda mais a coletivização como mulheres e da realização de mudanças reais. Né? Nos afasta dessa coletivização. E a gente continua sendo e estando nesse lugar, né, de mãe, entende? Vou colocar assim para exemplificar tudo. Não de pessoa, não de ser humano. A gente sempre vai estar nesse lugar de educar o homem, de cuidar do homem, de ser a mãe desse homem. Quando ele precisa de autonomia e ser autossuficiente, né? Nessa caminhada. É aquela coisa. Não é errado perguntar coisas básicas. Não é errado pedir referências, né? Não, a gente está falando aqui daquela situação
onde o homem chega, né, como se ele fosse a sua dúvida fosse a coisa mais importante do mundo e eu tivesse que parar tudo e virar minha energia para ele, cuidar dele, e entende? É isso. Meu conselho aos homens que realmente querem aprender sobre o feminismo é o seguinte: leiam e escutem as vozes das mulheres enquanto elas lhe explicam como sentem a misoginia na pele e como ela funciona. Nunca peça às mulheres que encontrem recursos para você. Sério, pegue um cartão da biblioteca ou a internet. Não interrompa para discordar ou desviar a discussão usando exemplos particulares de mulheres em situações de poder ou instâncias do que você entende por sexismo reverso. Aqui está uma informação útil. Misandria não é real. Parafraseando Audre Lorde, entre aspas. Quando se espera que as pessoas de cor eduquem os brancos sobre sua humanidade, quando se espera que as mulheres eduquem os homens, lésbicas e gays, eduquem o mundo heterossexual, a opressão mantém sua posição e foge da responsabilidade por suas ações. Fecha aspas. Se você pertence a um grupo que tem vantagens estruturais com relação a salários, segurança, saúde e educação, quando você basicamente ganhou a loteria da vida simplesmente por nascer, é sua responsabilidade educar-se. E falando sério, não diga às mulheres para serem simpáticas. Então, é isso. Né? Qualquer coisa, qualquer questão, coloque aí. Né? Organize-se, eduque-se. Reconheça seus privilégios também, quando você os tem. Isso ajuda bastante. Até a próxima!